Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o nosso processador Pro 2.6S da Taramps. Os processadores têm como uma função mais básica e mais conhecida na utilização de sistemas de trios elétricos. Mas a gente pode utilizar esse processador em outros tipos de sistemas, como num sistema de som do dia a dia, como num sistema de SPL, num sistema de hair trick, num sistema de alta qualidade sonora para dentro de um veículo? Essa pergunta a gente vai responder exatamente hoje. Os processadores, como a gente já viu no vídeo passado, eles têm como função típica vários recursos de áudio, entre eles crossover, ganho, fase, alinhamento, limiter, equalização, entre outros. Com todos esses recursos, eu posso realmente utilizá-lo em qualquer tipo de sistema. Assim, a gente pode utilizar ele, por exemplo, para um bom som interno, um sistema simples, por exemplo, com um kit duas vias na frente do carro, nas portas, ali na frente do carro, e mais um subwoofer no porta-malas. Podemos, controlando independente cada um dos componentes, podemos, isso aí fica uma qualidade sonora espetacular. Como também podemos fazer em sistemas de qualidade sonora o que a gente chama de sistema com biprocessamento. Como assim? Vamos pegar um sistema mais complexo, maior, de qualidade sonora, onde eu quero integrar tanto a frente quanto a parte de trás do veículo. Então aí eu teria que ter, por exemplo, fazer um sistema muito complexo. Um sistema que eu tenha 3 vias na parte da frente do carro, então quer dizer, eu tenho 2 tweeters, tenho 2 médios altos, 2 médios baixos, aí já são 6 componentes, já pegando exatamente as minhas 6 vias. E um outro processador eu poderia colocar um kit duas vias, por exemplo, indo na parte de trás do carro, tweeter e médio grave, e mais um subwoofer. E aí eu faria um sistema completíssimo dentro de um veículo com 2 processadores. Há um bom tempo atrás isso seria algo que o custo seria praticamente inviável, mas hoje em dia, pelo custo-benefício, extremamente facilitado, onde as séries dos aparelhos são muito próximas, onde vai ter a latência entre os processadores vão ser a mesma, porque são do mesmo modelo, são da mesma linha de fabricação, então você não tem problema de latência entre eles, fazendo com que eu consiga aí um processamento completo do carro. Mas, tirando esse exemplo mais complexo, vamos ao sistema mais simples. Nesse sistema mais simples, utilizado para som interno, a gente utilizaria, por exemplo, aí um kit duas vias na frente. Podemos utilizar ainda um sistema onde eu vou controlar a minha frente pelo próprio processador, pelo próprio crossover do kit. Então eu teria que usaria aí os canais 1 esquerdo frontal, direito frontal no 2. Tenho ainda mais 2 canais aqui que eu posso utilizar para os traseiros, alto-falantes traseiros, como coaxiais, por exemplo. Então, ou full ranges agora, que tem grandes marcas aí que estão fazendo alto-falantes full range, como nós temos, da Seven Drive. Então poderíamos colocar aqui full range na parte traseira, no canal 3 e 4. E nos 5 e 6 poderíamos colocar exatamente a saída para ir para o subwoofer. Nesse caso, teríamos todos os recursos do processador exatamente para isso. Então poderíamos utilizar aqui a parte de crossover, fundamental para isso. Mesmo utilizando um kit duas vias na frente, eu teria que utilizar aí o crossover? Sim, posso utilizar, fazendo aí o meu limite de início de resposta e o meu limite de fim de resposta. Então eu teria aí um controle bem ideal, mesmo utilizando o crossover original, passivo, do kit duas vias. No full range, a mesma coisa, controlaria ali bem a sua parte de início de resposta e o fim de resposta dele, e do subwoofer a mesma coisa, tanto o começo de resposta como o fim de resposta. Então, o crossover seria muito bem utilizado. Outro ponto muito importante para um sistema de som interno, a utilização do alinhamento.
O alinhamento funcionaria extremamente bem, porque ali eu colocaria ou para a posição do ouvinte principal, que seria o motorista, ou eu poderia fazer uma outra memória e fazer o meu ponto de ouvinte no centro do veículo. Depende do gosto, depende da forma. Ou eu quero fazer esse ponto de ouvinte entre o passageiro e o motorista. Também pode ser feito dessa forma. Qualquer uma delas, o nosso processador tem ali a distância, ele consegue fazer isso sem problema algum. Além de tudo isso, também poder utilizar a parte de limiter, para limitar exatamente essa potência aplicada em cada um dos componentes, assim salvaguardando ele de qualquer empolgação que o cliente tenha ou coisa parecida, sem tirar a musicalidade, isso é uma parte muito importante, sem tirar a parte da musicalidade, mesmo utilizando o limiter, em gravações de alta qualidade, eu ainda consigo ter a dinâmica necessária sem problema algum. Então isso é uma parte bem importante também que o processador te dá como opção. Além desses recursos, teremos as memórias, então assim podemos fazer várias delas, e também para correções pequenas da parte interna do carro. Para quem conhece a qualidade sonora, sabe que forrações internas de carro tem várias cancelamentos e vários picos dentro do carro, normalmente, que a gente vai encontrar, e aí o equalizador paramétrico dele ajuda muito nisso, porque eu tenho 3 pontos, 3 EQs para cada uma das vias. Então aqui eu conseguiria fazer aí a equalização perfeita no ponto, sem modificar demais o áudio, apenas naqueles pontos ao qual eu tenho a deficiência, seja ela para mais ou para menos. Ok? Então, novamente, vamos sair desse plano aqui, que eu estou falando com você, e vamos para um plano onde eu vou exemplificar aqui no processador a utilização de um sistema de qualidade sonora, de som interno, exatamente esse, de um kit 2 vias, canal 1 e 2, um full range ou um coaxial no canal 3 e 4 e um subwoofer no 5 e 6. Beleza? Vamos para o processador? Então, pessoal, dando continuidade ao que a gente tinha falado anteriormente sobre um sistema de áudio de qualidade, de som interno, onde nós vamos utilizar aqui a entrada do áudio esquerda e direita, A e B, lá do nosso player, assim entrando o sinal no nosso processador, e aí a gente vai começar a fazer exatamente os ajustes. Os ajustes 1 e 2 sendo aí esquerdo e direito, frontais, depois esquerdo e direitos traseiros para nossos full range ou para coaxiais, aqui para kit 2 vias, e por último o ajuste aqui do nosso subwoofer, saída 5 e 6. Nesse caso aqui vamos começar aqui exatamente pelo nosso ajuste primordialzinho aqui, bem normalzinho, bem simples, do nosso kit 2 vias. Começamos exatamente por áudio, roteamento, que é o principal aqui, no principal ponto. Começamos aqui pelo canal número 1, ele vai ser um canal A, esquerdo. Passamos para o nosso Alt 2, que vai ser o B, esquerdo. Então, aliás, esquerdo, direito, A e B. O A foi para o primeiro, o B foi para o segundo. Então, nós temos aqui um sinal estéreo. Vamos continuar então aqui para o nosso estéreo também aqui dos nossos coaxiais traseiros. Então, 3. Repetimos o A. 4. Colocamos o B. Então, esquerdo, direito novamente. E aqui no nosso subwoofer, a gente pode utilizar exatamente o que está já configurado aqui, ó. A mais B, já a soma. E também aqui no nosso 6, fazer o mesmo procedimento. Assim a gente garante que lá no nosso subwoofer, um subwoofer que vamos usar, por exemplo, no nosso sistema, o sinal seja mono mesmo, sem problemas, ok? Passando aqui do roteamento, vamos para o crossover. No crossover,
Claro, gente, não existe receita de bolo, isso é bem importante. Aqui é só uma ideia do que a gente pode fazer. Isso vai depender do tipo do alto-falante, vai depender do tamanho do alto-falante, vai depender de muitas coisas em relação ao alto-falante, aos alto-falantes utilizados. Mas vamos pegar um contexto geral primeiro e depois a gente vê as particularidades. No primeiro ponto aqui, podemos colocar aqui, ó, na saída número 1, meu Alt 1, vou utilizar lá um High Pass. Eu quero usar um High Pass convencional de 80 Hz. Ok, posso colocar. Posso usar ele em Butterworth, ou posso usar ele, o que eu mais gosto de utilizar aqui, eu particularmente gosto muito de utilizar, que é o Linkwitz Relay, 24 dB. Mas, dependendo aqui do tipo do alto-falante, eu vou utilizar um alto-falante, um kit duas vias de 5 polegadas. Ok, o 80 Hz serve muito bem. Porém, eu vou utilizar um kit duas vias de 6 polegadas e eu estou fazendo uma forração um pouco maior lá nas minhas portas, ou estou fazendo o que a gente chamava antigamente de pezinho, que é uma caixa acústica para este alto-falante. Então eu quero baixar esta frequência um pouco mais, porque no meu projeto eu consigo baixar isso mais. Sem problema algum, conseguimos fazer também esta configuração. Fazemos isso para a esquerda. E vamos até aqui o limite desse minha resposta. Fiz o HPF, o High Pass. Então é o início da resposta desse meu kit duas vias. Agora vamos determinar o Low Pass. O Low Pass, como é um kit duas vias, muita gente pode falar a seguinte frase: não, coloco lá nos meus 20.000 Hz, que é o máximo, e tá tudo ok. Ok, posso fazer isso se eu vou utilizar tipicamente mídias, onde eu vou utilizar CDs originais, coisas onde eu tenho gravações que chegam a este ponto aqui. Dica que eu dou: se eu vou utilizar mesmo num sistema de qualidade sonora, eu ainda vou utilizar mídias de MP3, eu aconselho sempre dar uma salvaguardada ao sistema e colocar próximo de 18K. Com isso você vai salvaguardar melhor o seu sistema e não desperdiçar tanto a resposta do seu Twitter, visto que na mídia de MP3 mais comuns hoje você não consegue uma resposta de 20K, só em mídias gravadas com uma resolução muito alta. Outra coisa também, como é o fim de resposta, eu posso vir aqui e botar aqui um Butterworth de 24 decibéis e eu já tenho um corte mais preciso ao meu final de resposta. Ok? A mesma coisa pode se aplicar ao 2. Os mesmos ajustes que eu fiz no 1 eu posso aplicar no 2. Como também posso pegar agora aqui esse 2 e espelhar o que eu fiz no 1 nele. Também posso fazer isso, sem problema algum. Mas vamos fazer aqui do jeito convencional mesmo, para ficar mais raiz aqui. Então vamos lá no meu 60 Hz, que a gente colocou anteriormente. Linkwitz Relay. Meu Low Pass lá no meus 18K. E coloquei aqui em Butterworth 24 dB. Para o meu Full Range, traseiro, eu quero colocar lá para ele, ou meu coaxial lá atrás. Normalmente o que a gente pode fazer, e é uma dica que eu sempre dou, é você não carregar nos graves na parte de trás. Então, se eu coloquei 60 Hz na parte da frente, 80 Hz na parte da frente, geralmente eu coloco eu tiro um pouco do peso do grave atrás. Então eu posso colocar em 120, 100 Hz. E eu vou até o limite da resposta dele.
também da mesma forma que eu fiz com o kit duas vias. Lá no meus 18K, caso ele seja um kit duas vias, se for um full range eu posso colocar em 16K ou até o limite que o alto-falante diz para mim qual é esse final. Ah, eu tenho um final em 15K, então não vamos abusar tanto do alto-falante e fazer uma resposta um pouco mais segura dentro do alto-falante. Aqui também como é final, Butterworth fica bom. A mesma coisa se aplica aqui. Então vamos lá no High Pass dele, 120, Linkvitz Healy, perfeito. O Low Pass indo até os meus 18. Butterworth 24. Indo lá para o subwoofer, Alt 5. No subwoofer, bem importante, o High Pass. Muita gente fala, para que eu vou colocar um High Pass num subwoofer? É importante porque eu consigo controlar exatamente a excursão dele. Então isso vai depender muito do tipo de subwoofer que eu vou utilizar, qual é o tamanho desse subwoofer e como foi projetada a caixa acústica dele, qual o meu objetivo. Mas normalmente isso vai girar em torno de 20, 25, 30, 35 Hz no máximo num carro de alta qualidade, de boa qualidade sonora interna. Mas tipicamente vamos utilizar aqui em 30 ou em 25 Hz por causa do tamanho do alto-falante, alguma coisa nesse sentido. Vou utilizar um alto-falante de 10 polegadas, de 8 polegadas, então eu tenho que guardar um pouco aqui a excursão máxima dele. Tipicamente aqui também eu vou utilizar ele como início de resposta, lá no meu Butterworth 24 dB, mas eu posso aqui deixar em Butterworth 18, por exemplo, 24, que é o ideal. E o meu Low Pass, meu final de resposta, eu vou chegar lá no meu início, da onde eu tenho minha via tão próximo de 60, 80 Hz. Eu gosto sempre de deixar um pouco mais baixo, claro, se a caixa acústica permite, se o projeto permite, para que eu consiga uma melhor resolução. E isso se repete também no 6. Ok? Essa aqui foi a parte do crossover. E aí pessoal, gostaram das informações de hoje? Para o vídeo não ficar tão longo, vamos parar por aqui hoje. Então nós vimos então a parte de roteamento e a parte de crossover para um sistema de som interno. Lembrando ainda aqui de novo, falando um pouco sobre a parte de entrada aqui do nosso processador. No caso de um som de qualidade, temos que lembrar que o processador tem entrada RCA. Assim, ele é feito para players aftermarket, quer dizer, aquele que você vai lá e compra, adquire uma mídia que tenha saída RCA. Porém, sabemos que a grande maioria dos players originais dos veículos não possuem saída RCA. Eles possuem saída amplificada, quer dizer, de baixa impedância, a fio, e que aí, para se colocar em um processador, é necessário o uso de um adaptador. Dica que eu dou, tome muito cuidado se for fazer esse tipo de adaptação. Primeiro, pelo tipo de adaptador, muitas vezes ele corta um pouco a parte dos graves e a parte dos agudos. Outro, os extremos. Outro ponto é que muitos dos veículos originais vêm com um sistema de processamento interno. Assim, ele já vem com um corte de frequência. E muitas vezes esse corte leva a não ter graves. Então, ouça bem o canal antes de fazer esse tipo de adaptação, porque pode chegar num ponto onde você vai ter que mudar da frente para trás, de trás para frente, no meio do caminho, porque viu que não há grave, por exemplo, naquela via que você escolheu para a entrada aqui. Ok? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixe nos comentários aqui embaixo. No próximo vídeo, vamos falar exatamente da continuidade.
Vamos falar da utilização do alinhamento. Isso vai ser bem importante para a gente entender como fazer o alinhamento internamente no veículo. Também com a utilização do equalizador paramétrico. Tá ok? Então, até a próxima!